Salve, salve, família vascaína. Tenham todos um ótimo dia. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. A gente traz para você os seguintes destaques. Vasco perde para o Bahia, mas por enquanto mantém a posição na tabela do Brasileiro. Técnico Rafael Paiva coloca a expulsão como fator determinante no resultado. E o ex-jogador Diego Souza dispara contra a arbitragem brasileira, que, segundo ele, está corrompida. Deixa o like e antes das informações tem uma dica para você fazer a sua fezinha na 1xBet. Hoje tem Fluminense e Vitória no Maracanã e a 1xBet está pagando R$ 1,95 na vitória do Fluminense. E para você que ainda não conhece a 1xBet, tem um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Para ativar esse bônus é muito fácil, você vai clicar no link que está no primeiro comentário e vai completar o seu cadastro lá na 1xBet com o cupom MINEIRO. É só completar o seu cadastro e pronto. Depois, ao fazer o seu primeiro depósito, a 1xBet vai dobrar este valor em forma de bônus para você. Só para maiores de 18 anos. Boa sorte na 1xBet. Vamos de informação. O técnico Rafael Paiva, após a derrota por 2-1 para o Bahia em Salvador, lamentou a atuação da arbitragem. Coloca na tela pra gente. Boa noite. Acho que para mim, eu acho que o detalhe fundamental aí é sobre a expulsão. Acho que é um jogo, aqui é muito difícil de jogar, é um time muito organizado, o time do Bahia, a gente já tinha estudado muito e a gente conseguiu competir muito no primeiro tempo, igualar alguns momentos do jogo, mas eu achei que a gente voltou muito bem no segundo tempo. Acho que a gente estava controlando em alguns momentos do jogo, a gente conseguiu ter mais a bola, conseguimos marcar melhor, acho que a gente estava conseguindo chegar mais no campo do Bahia e a expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo, né? Ao vivo ali eu já tive a impressão que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço e vendo o vídeo agora, para mim ficou mais claro que não era um lance para cartão amarelo, né? E por consequência o segundo amarelo vermelho. Então acho que isso foi determinante, assim, num jogo desse nível, que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil. Deixe a sua opinião sobre a arbitragem do jogo entre Bahia e Vasco. O ex-jogador Diego Souza publicou críticas duras à arbitragem da partida em suas redes sociais. Abre aspas. Cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomate cru, comissão de arbitragem. Vai tomate cru, expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco, não é por conta de safadeza, desde o pênalti no Fla-Flu. Vergonha. As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem CT, xingam o jogador e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha desse e joga tudo a perder. O certo é o certo. Só isso. Tá aí o Diego Souza, palavras duras, muito bem direcionadas, na minha opinião, para a comissão de arbitragem da CBF, que a gente não fala, não é de hoje, né, família? É sempre uma vergonha. Campeonato Brasileiro. Vários jogos ontem, né? O gênio da tabela põe 8 jogos num dia e 2 no outro. É uma mula mesmo. Mas vamos lá. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0. Botafogo venceu o Bragantino 2-1. Empate bom pro Vasco entre Corinthians e Cuiabá 1-1. Outro empate bom pro Vasco. Atlético Goianiense 1, Grêmio também 1. O Juventude bateu o Flamengo, olha aí, por 2-1. O Galo Mineiro venceu o Internacional fora de casa 2-1. O jogo do Vasco, né? Bahia 2-1. E o Fortaleza batendo o Palmeiras por 3-0. Vamos aos jogos de hoje, são apenas 2. Às 7 da noite, Fluminense e Vitória no Maracanã. E às 8 da noite no Morumbis, São Paulo e Criciúma. Dando uma olhada na tabela, o Vasco mantém a sua 15ª posição, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque o
Vitória ainda joga contra o Fluminense e pode ultrapassar o Vasco, não é verdade? Se o Vitória vence o Fluminense, ele passa o Vasco. Em caso de empate ou vitória do Fluminense, o Vasco mantém a mesma colocação. Na artilharia, Pedro do Flamengo alcançou o Everaldo e o William Oliveira e agora tem 5 gols. O nosso Verratti continua com 4. Próximo jogo do Vasco tá aqui na tela, é neste sábado, 6h30 contra o Botafogo, em São Januário. Atualizando rapidinho o bolão do Mineiro, os líderes continuam sendo Iago Fernandes, Bruno Vasco, aliás, continuam não, né? O Iago que continua sendo líder. E agora aparece ali o Bruno Vasco, o Vanderlei Francisco e o Tarcísio Ferreira. Seriam os 4 primeiros colocados que garantiriam a premiação. Mas lembrando, só termina lá na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem tiver os 4 primeiros que tiverem mais pontos, faturam a premiação. Para você participar do Bolão do Mineiro, você tem que ser membro do canal em qualquer plano. Clica aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Pois é, mais um jogo pra gente analisar do Rafael Paiva e eu gostei, tá? Que isso, Mineiro, o Vasco perdeu. Pois é, mas se quem viu o jogo, viu que o Vasco fez um jogo de igual para igual contra o Bahia lá, que poucos times estão fazendo. Na última rodada, por exemplo, em Salvador, foi Bahia 4, Cruzeiro 1. Tudo bem que o Cruzeiro teve um jogador expulso. Eu acho que isso até conta a favor do Vasco, que também teve um jogador expulso e poderia ter vencido o jogo, né? Mesmo quando estava 1-1 com um jogador a menos, a gente criou oportunidades. Então, assim, eu não estou me apegando no resultado para elogiar o Rafael Paiva, tá? O time dele compete, isso é fato. Posso mudar de opinião ali na frente se parar de competir, mas hoje o que eu estou vendo é um Vasco contra o São Paulo dominante, principalmente na segunda etapa, né? E um Vasco contra o Bahia fora de casa, jogando um jogo certinho, né? Poderia até ter vencido o jogo. E concordo muito com o Rafael Paiva, concordo muito com o Diego Souza. A arbitragem brasileira é uma safadeza, a gente sabe que isso não é de hoje, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser investigada. E a gente tem que ir tentando, né? Manter a nossa sanidade mental durante os jogos, mesmo sabendo que vai ter uma mula no apito, né? Um cara sem noção no apito. E é isso. Bora para esse clássico contra o Botafogo, tá? O time deve ter a volta do Payet, não dá para confirmar ainda, mas muito provavelmente o Payet volta. Eu acho que dá um incremento de qualidade, dá uma opção a mais, né? Por exemplo, digamos que o Payet fique no banco. Pô, entra no segundo tempo e dá uma qualidade. Ou se o Payet for titular, o Estrela fica para entrar no segundo tempo, pode dar uma qualidade, né? Aliás, menino Estrela oscilou, normal, hein, galera? Não vamos pegar no pé do menino, ele não vai entregar aquele tipo de atuação todo jogo. Isso aí, né, a gente tem que ter essa noção. Então, eu não vou criticar o Estrela pela partida ruim que fez ontem, né? Não conseguiu repetir a boa atuação, mas normal. Gostei muito do Piton ontem, gostei do Paulo Henrique, gostei do Léo Jardim, né? Pô, catou demais, salvou ali o Bahia, principalmente depois que estava com um a mais, fez uma pressão muito grande, chegou algumas vezes. Enfim, alguns pontos positivos que me levam a querer mais tempo de Rafael Paiva no time. Não sei a sua opinião, manifeste aí nos comentários. Família, não fiz vídeo ontem porque estamos na luta aqui em casa ainda, mas vamos sair dessa. Tenho certeza que nós vamos sair dessa e vou tentar, né, cumprir aqui com a nossa agenda diariamente os nossos 2 vídeos diários, beleza? Tamo junto. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá. Boa noite.